Olá, pais, mães, tios, tias, avós, avós, Vovôs, vovós, preconceitos, tios do e Colégio Caminhos tias. e Colinas. Eu sou o Roberto Eda, sou Professor, diretor de assuntos administrativos, né? O professor Evandro aqui é diretor de formação. Nós fundamos o colégio, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as férias, né, professor? O que o senhor acha de a gente comentar sobre as férias? comentar sobre férias, né? Como é que a gente vê as férias e talvez como é que a gente devesse ver as férias. Engraçado, né? Existe uma ideia de férias que é o seguinte: férias é largar tudo, é chinelo de dedo, é ficar o tempo todo sentado. Antigamente, quando havia varanda, né? Ficar sentado na varanda, agora ficar sentado na... Isso para os velhos, né? Sentado vendo televisão, sem fazer nada, etc. Agora na Copa, né? Ficar assistindo jogos, né? E só. A criançada, férias, havia uma ideia que é o seguinte: não, vamos esquece livro, esquece tudo e vamos ficar no quê? Né? Ficar no quê? Se você pergunta para a criança o que você não quer fazer nas férias, eles dizem rapidamente: não quero estudar, não quero. Muitos, né? Outros não. Outros falam o contrário. Agora, o que fazer? Aí já fica um pouquinho mais, as pessoas não planejam. As férias são um tempo muito precioso para a gente deixar de planejar. As férias são um tempo muito precioso para a gente deixar, um mês inteirinho. Eu não vou planejar esse mês, não vou fazer coisas boas nesse mês. Então nós queremos ajudar aqui um pouquinho com ideias sobre como aproveitar bem as férias. É importante vocês pais, né, mães, eles entendam que todo tempo é tempo para crescer. Então, quando os professores mandaram atividades de férias, não são férias para estudar, não é isso. São férias para crescer. Aí, uma parte das férias pode ser estudar. Eu acho um preconceito que a gente precisa tirar é que férias é castigo, férias é prêmio, castigo, né? Estudar trabalho é castigo. Nas férias é castigo. E trabalhar é castigo. Sabe, trabalho, gente, estudo, não castigo. É uma oportunidade que Deus deu para todos nós, para a gente crescer. Deus colocou o homem, diz o Gênesis, né, ut operaretur, para trabalhar nesse mundo e fazê-lo desenvolver. Deus nos convida a participar da criação do mundo. Como é que isso começa? Com essa vontade, né, de querer estudar o mundo, de querer conhecer. Então, é isso que a gente propõe, né, para os filhos de vocês. Abrir a cabeça a tanta coisa bonita e bela e útil para conhecer. Às vezes a gente não tem tempo. As férias dão um tempo para a gente conhecer coisas belas, coisas bonitas. Vamos aproveitar esse tempo. Olha, eu não sei se vocês também... Eu vou dando uns dados aqui. Há pesquisas científicas, né, de muitos anos, são décadas agora, tá? Elas mostram claramente, né, que depois das férias as crianças têm um regresso, entende, cognitivo. Então, enquanto na escola elas vão crescendo, aí chega nas férias elas perdem, entendeu, parte dos conhecimentos que elas tiveram, né? Então, isso é uma coisa sabida já, né, professor? Sim. É constatado cientificamente. Eu fiquei até surpreso quando vi esses dados, porque os dados comprovam de uma maneira muito clara, muito científica, aquilo que qualquer professor sabe por experiência própria, que é a ideia de que quando se volta das férias, as meninas, elas parecem que perderam. Eles estavam numa espécie de subida, numa espécie de conhecimento, e de repente para tudo e voltam para trás. E voltam para trás exatamente um mês, não é isso, pessoal? Não é igual para todo mundo, né? E não é igual para todas as matérias. Assim, em matemática é uma perda, mas a maior perda é de leitura. Então... E matemática também, certamente, né? Mas a maior perda é de leitura. E uma coisa que é interessante dessas pesquisas, que são pesquisas nos Estados Unidos, na China, né, na Austrália,
na Europa. Então, eles constataram que nas famílias mais abastadas a perda é menor. Mas não é porque elas têm mais dinheiro, não. Isso. É porque, de alguma forma, elas têm bibliotecas, elas têm tempo assim, entende? Algumas famílias não trabalham, né? Elas vão em museus, né? Vão passear em parques, né? A gente não acha, entende, que isso é o essencial. O mais importante, né, que mostra as pesquisas, é que independente do nível socioeconômico, é a presença, entende, dos pais, o incentivo dos pais é aquilo que mais conta. Então, eu sei que não precisa ter uma biblioteca em casa, mas se você não tiver livros em casa, né, quiser vir aqui no colégio, né, e pedir emprestar os livros da biblioteca que a gente tem circulante, podem vir. Então, isso não é obrigação. Repara o que eu estou dizendo. Os professores mandaram atividade. Os seus filhos têm atividades para fazer. Mas tem muita criança que ela tem muito mais capacidades do que as poucas lições que os professores passaram. Sem dúvida. Então, só que às vezes falta, entende? O recurso, né? Um livro. É bom ter biblioteca em casa, né, professor? Claro. Na medida do possível, se um pai, se uma família tem em casa uma biblioteca, uma coleção de livros para que os filhos se interessem, para que os filhos, ainda que não saibam ler, eles vejam, puxa, aqui nesses livros tem coisas bonitas, tem histórias para ler, é muito bom. Mas vamos supor que não tenha. Há mil outras possibilidades de despertar o interesse da criança. Só para falar de livro, o senhor Roberto falou agora dos livros da biblioteca, aqui, no colégio. Nós temos uma biblioteca aqui, nós temos possibilidade de ofertar os livros, oferecer os livros que a criança queira ler. Qualquer assunto. Não é necessário que seja um livro de matemática, ou de ciências, ou de história. Se a criança gostar de matemática, ciências e história, tudo bem. Tem livros aqui muito bons, divertidos, de matemática, ciências e história, o que seja. Mas se não gostar, eu quero ler gibi. Também tem gibi aqui. E tem gibis muito bons, para dizer a verdade. Tem coleções de gibi aqui. Eu gosto muito de gibi. E tem coleções de gibis aqui que são coleções maravilhosas. Né? Alguns de vocês ouviram falar do Tintim, por exemplo. Nós temos aqui a coleção do Tintim e tem muita coisa boa para ser lida também. Então venham, peguem um livro, levem para casa, leiam com seus filhos, ajudem os filhos a ler, conta a história para eles, tá? Não é que eles aprendam a matéria, não é que preciso que eles aprendam a matéria da escola, não é isso. É que eles aprendam, melhor do que aprendam, percebam que tem muita coisa para saber, tem muita coisa bonita para conhecer. Essa é a ideia principal, é tirar a cabeça da criança daquele universo pequenininho de coisas que ele conhece e que subconscientemente ele acha que é só aquilo. Tá? Uma vez, posso contar um caso? Por favor. Uma mãe do colégio, e ela sabe que eu estou falando dela agora, que foi minha aluna em outro colégio, uma vez numa viagem, nós fomos ver um lugar muito bonito, etc. Estavam todos contentes na volta, contando histórias, um passeio. Né? E ela disse para mim, sabe, professor, essas coisas abrem a cabeça. Eu falei, caramba, tá aí uma bela definição do que é um passeio. Entende? Abrem a cabeça. Mostram pra gente que tem coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. Existem mundos para conhecer. Só isso nos dá uma grandeza, né? O nosso lema é crescer e crescer para a grandeza. Né? Só isso aumenta a nossa capacidade de ver, de crescer e de imaginar. Então, vamos aproveitar as férias para isso, para abrir a cabeça das crianças. Tá? Exatamente. Então, sabe que é uma pesquisa com mais de 2.000 crianças, 2.000 alunos, ele mostrou que o fator mais poderoso na vida escolar não é o dinheiro, e também não é a formação acadêmica dos pais. Então você que está preocupado em casa, está se perguntando, puxa, mas eu não fiz faculdade, eu não terminei o ensino médio, o que eu vou fazer? Meu filho está de férias agora, eu não vou poder ensinar nada para ele, né? Mas é que você não precisa, que muitas vezes basta sentar, né? Não é cobrar, né? Você fez a lição das férias, não é isso. É perguntar assim,
O que você está fazendo agora? Ah, eu estou estudando essas de ciência, né? Ah, conta um pouquinho para mim. O pai não aprendeu isso, a mamãe não aprendeu isso. Isso não desmoraliza nem um pouco. A criança se interessa mais por aquilo que ela está fazendo quando ela percebe que o papai e a mamãe estão interessados. Veja, o papai e a mamãe podem não saber matemática daquele nível que a criança está estudando, ou não saber física, ou qualquer coisa desse tipo. Não é necessário. O que é necessário para a criança e para o rapaz também, e para o rapaz adolescente, para a menina adolescente, é que o pai se interesse. O pai se interessa, pergunte para a menina, pergunte para o rapaz, e aí, o que você está fazendo? Como é que foi? O que é isso? Me explique esse negócio. Né? Peça explicação para o filho poder mostrar, olha, eu estou estudando tal coisa. O interesse tem que ser real, né? Óbvio, o interesse não pode ser fingido. Né? Mas veja, você tem uma oportunidade de aproveitar, de aprender alguma coisa com a sua filha. Isso é ótimo. É ótimo para você e ótimo para ela, principalmente para ela. Ela vai explicar. Então, que haja momentos de conversa. O que você está lendo? O que você leu? Você gostou desse livro? Esse vídeo que nós vimos ontem, você gostou? O que você acha? Eu acho tal coisa. Ela vai achar o contrário, óbvio. Se for a menina adolescente, ela vai achar o contrário. Beleza, não tem problema. Discutam a respeito do assunto. Conversem a respeito disso. Isso nos ajuda a interagir, a perceber. Podemos até ter opiniões diferentes, mas estamos juntos, vivemos juntos. É importante, você também não está preocupado que vocês precisam fazer lições deles com eles. Isso. É muito importante que as crianças vão ganhando autonomia. E aí você incentivar, puxa, você já conseguiu terminar, né? E agora como é que você vai se organizar para amanhã? Hoje o que você tem que fazer? Mais do que você organizar tudo para ele, pedir para ele, olha, você já aprendeu a se organizar? A escola já te ajudaram, né? E toda vez que ele se organiza, puxa, você se organizou bem, nossa, que bom, né, filho, está crescendo, né? Tem uma outra pesquisa, gente, que é muito interessante, ó, 240 mil alunos, tá? Então, em 38 países da Europa. E o que é mais interessante é que o que mais ajudou no desempenho de leitura deles? É muito impressionante, gente. Não foi o nível econômico, foi a aspiração de futuro. Então, isso aí é uma coisa que todos nós podemos fazer. Ajudar nossos filhos a pensar no futuro. Pensar o seguinte, olha, muitos de vocês já fazem isso. É bonito que vocês vêm aqui, eu atendo algumas famílias, vocês contam. Pessoal, meu filho, minha filha, aproveita essa oportunidade que eu não tive. Eu queria ter estudado nesse colégio que você está. Essa frase ajuda fortemente as crianças a se motivarem. Essa coisa do futuro, professor, um pouquinho essa esperança que a gente tem que ter. Vamos imaginar alguém que não sabe o que vai fazer amanhã. O que você vai fazer amanhã? Não sei. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, alguma coisa ele vai fazer. Mas ele não sabe. Repara o seguinte. A pessoa fica no estado passivo porque ele não tem um projeto, ele não se prepara. Agora vamos imaginar o seguinte, a menina ou o menino, eles estão planejando uma coisa bem simples. No fim de semana nós vamos na casa da avó, ou no fim de semana nós vamos brincar com um primo lá em tal quadra, em tal clube. Tudo bem? Na segunda-feira, na terça-feira, eles já estão planejando, falando. Né? No fim de semana vai uma coisa bem boba. No sábado à noite vai ter pizza. Entende? A criança já começa a pensar, bom, vai ter pizza no sábado à noite. Ela tem um fim nas ações dela. É muito fácil, todo mundo sabe isso, porque quando a criança é pequena, ela pergunta quantos dias falta para o aniversário dela. A festa de aniversário. Então a mãe diz, né, ele não sabe direito, porque ele não tem a noção de tempo clara, então não sabe se o que é 10 dias para ela, mas ela fica contando. Ela faz assim com a mãe, então muda os dedinhos dela para mostrar, falta tanto para fazendo matemática. Né? Tá estudando matemática. Veja, ela fica ansiosa, ela se programa.
Isso eu estou falando de um objetivo daqui a um dia, daqui a 10 dias, daqui a um ano. Agora imagine o seguinte, se a criança visualiza ou se ela internaliza o que eu quero ser. Vamos supor, eu quero ser... Pode ser um sonho, claro, ou um sonho de criança. Você astronauta, você bombeiro, entendeu? Não interessa. O fato é que ela tem um objetivo. Ela sonha com alguma coisa. E ela vai programando as ações dela para isso. Vamos supor que ela queira ser bombeiro. Né? E surge um vídeo no YouTube sobre a ação dos bombeiros. É claro que ela vai ver. Né? O pai dá para ela um chapéu de bombeiro. Né? E ela fica toda contente com esse chapéu de bombeiro. Um posto de gasolina em que tem um estacionamento e tem um lugar para o bombeiro colocar o carro dele. Ele fica interessado. Ou um livro sobre bombeiro. Por que ele vai ler o livro sobre bombeiros ou livros sobre qualquer coisa nessa área? Porque ele tem um objetivo. Alguém pode dizer, mas esse objetivo é um objetivo infantil, um objetivo bobo, não é que ele vai ser bombeiro. Né? Médio, né? Porque às vezes ele vai ser mesmo. Mas mesmo que não seja, entende? O fato é que ele colocou um objetivo na vida. Entende? Nós pais, nós professores, mais do que ensinar coisas fixas, nós devemos levar a criança a ter objetivos. Então, programe, ajude, faça perguntas para as crianças. Quando a criança diz, eu quero ser astronauta, você fala, e você já viu algum vídeo sobre isso? Você sabe como é que os astronautas fazem? Você sabe como é que precisa um treinamento de astronauta? E a criança, então, ela se direciona. Ela já sabe o que vai fazer amanhã. Amanhã ela vai ler um livro sobre astronauta. Amanhã ela vai ficar de cabeça para baixo para ver quanto tempo ela aguenta ficar. Os astronautas ficam de cabeça para baixo. Então, ela direciona as ações dela. Ela não fica sem objetivo na vida. Bom, então, professor, agora vamos falar um pouquinho assim. Quando as crianças são pequenas, os pequeninos de primeiro ano, até terceiro, o mais importante é a gente incentivar eles a lerem gibis, né? Como o senhor falou, você falou, mas depois que eles vão ficando assim um pouquinho mais velhos, é importante não ficar em cima, né? Cobrando, sim, né? Claro. Mas incentivando, como a gente falou, né? Agora, uma coisa assim que eu acho que é interessante o pessoal saber, as atividades que a gente passou para as férias, professor, foram uma coisa assim para esmagar os alunos, eles não terem tempo. Os professores torturadores, eles ficaram passando, meu Deus, o que eu vou fazer? Quais são as atividades que eu vou passar para fazer esses alunos sofrerem nas férias, né? Professores carrascos, etc. Em primeiro lugar, houve muitos alunos que pediram lição de casa nas férias. Só não vai dar nada para a gente, lição de casa? Entende? Então vejam, eles estão, graças a Deus, né? Estão acostumados no colégio com o ritmo de estudo. Qualquer pai que vem aqui e vê os alunos se preparando para a aula, sentando, pegando os cadernos, ou, que é muito comum nesse colégio, sentados em rodinhas para todo lado aí, fazendo a lição, juntos. Qualquer pai percebe o seguinte, eles têm uma consciência de estudo. No Colégio Caminhos e Colinas, quem não tem essa consciência de estudo não fica aqui, não. Essa ideia de que é preciso estudar vai entrando na cabecinha deles ou na cabeça dos adolescentes, vai entrando, por quê? Porque eles têm um objetivo e eles vão estudando. E não é que eles estão estudando agoniados, sofrendo, que miséria, que sofrem, nada disso, eles se acostumam com isso. Quando tem um programa, férias, eles pensam, cara, preciso continuar estudando. Então, para alguns é normal isso. É a ideia de que as férias devem servir para continuar nos desenvolvendo. Melhor do que isso, continuar crescendo. Veja, nós somos criaturas de crescimento. A nossa possibilidade de crescimento é muito grande. É infinita, para dizer a verdade. Nós nunca pararemos. Existe um filósofo que ensina isso, sobre educação personalizada, e diz que nós nunca paramos de crescer. Por quê? Porque nós somos, mesmo depois da morte, nós crescemos no sentido de que nós vamos conhecer coisas a mais no céu. Então existe um crescimento
normal da criança. Então, o estímulo a esse crescimento faz com que a pessoa se sinta feliz, faz com que a pessoa fique contente. Eu estou fazendo aquilo que é bom para mim. Da mesma maneira que a pessoa respira e sente que isso é bom para ela, que ela se alimenta e vê que isso é bom para ela, o estudo também é bom. Não precisa ser o estudo da escola. Nós passamos lição, não passamos lição. Passamos tanto assim também não, hein? Mas por quê? Porque nós queremos deixar espaço para os pais colocarem coisas. Agora, se o menino quiser estudar outros assuntos, outros temas, que estude. A ideia nossa é que ele perceba que estudar, ler, se interessar por coisas é uma coisa boa, é uma coisa que faz ele ficar alegre e contente. Aprender é sempre bom. É isso, professor? Exatamente. Eu acho que também tem que explicar uma coisa, que o professor Evandro falou que, graças a Deus, aqui tem muitos alunos que são muito interessados. E eles estão acostumados a chegar nas férias, entende? E ter tarefas. Não castigo. Eles sabem que... Vários deles me contam assim, não, essas férias eu li 4 livros. Como é que foi? Esse livro é assim, esse é assado e tal. E também a gente se interessa pelo que eles fazem, né? Alguns alunos falam assim, olha, professor, a gente conseguiu ir no MASP, né? Então, o meu pai falou que ele nunca tinha entrado lá. E aí eu já tinha estudado algumas coisas, fui mostrando, essa pintura eu vi assim, essa aqui. E eu fiquei muito contente, meu pai olhou pra mim. Nossa, filho, quanta coisa você sabe e tal. Então, são os testemunhos que a gente tem aqui. Mas o que eu fiquei pensando é que, lógico, todos os anos nós temos muitas famílias novas que entram no colégio, né? Isso é um negócio, assim, que é fora da realidade, assim. Depois eu parei para pensar, são pouquíssimos colégios que têm esse ambiente, assim, que as crianças querem estudar. Então, só para vocês saberem, tem para vocês se acalmarem alguns, né, que estão preocupados com nota, essa atividade de férias valem pouquíssimo. A gente não faz isso para as crianças, né, porque algumas se estimulam pela nota, né. Mas, assim, professor Ivanel, também, o que eu diria, assim, para uma mãe que vê assim, não, mas o filho está super ansioso, com tanta lição que tem e tal. Primeiro, olha a lição. Olha o volume de lição, a senhora vai ver que não é tão grande assim. Segundo, se a menina, o rapaz, está realmente ansioso, diga para ele, então tá bom, então faça essa lição, não faça aquela. Entende? No lugar daquela que você está com medo de fazer, leia tal coisa, faça, veja tal vídeo, me conte, ou então vamos sair junto, vamos conhecer tal coisa, vamos passear um pouco. Eu sei que, infelizmente, as férias dos pais não coincidem muitas vezes com as férias dos filhos, entende? Mas sempre há oportunidades para que a gente saia um sábado para dar um passeio, na feira, que seja, entende? Por quê? A gente aprende muita matemática na feira, né? Além de aprender outras coisas também, além de conhecer pessoas, tá? Agora, se puder pegar o ônibus, pegar o metrô e ir até a cidade, até o centro da cidade, e entrar num museu, ou entrar num lugar bonito qualquer e ver e contar, olha que coisa bonita, não sabia que tinha isso aqui. Conversar um pouquinho, passear pela rua, vendo coisas que não tem no bairro em que você está, isso ajuda a abrir desculpe, respeite pela 10ª vez, ajuda a abrir a cabeça. Bem, isso mesmo. Agora, outra coisa que é importante vocês saberem, tá? É que, lógico, vocês não podem estar aqui porque vocês estão trabalhando, né? Tem as responsáveis de vocês, né? A gente já entrou em férias aqui. Mas se vocês passassem por aqui, é uma coisa impressionante, assim. Tem alunos vindo fazer simulado, não obrigatório, né? Eles vêm porque eles já sonham, entende? Entrar na USP, na Unicamp. Gente que está na primeira série do ensino médio, ninguém obrigou. Inclusive, temos um passeio marcado no MASP, com o pessoal do ensino médio, do terceiro do ensino médio, vamos lá. Aliás, vocês são convidados. Entre em contato com o colégio, quem quiser, o passeio está aberto, vai ser no meio do mês. Não estou lembrando da data agora. Perguntem no Class Dojo, os professores estão de férias, mas a gente está trabalhando aqui, viu? Então, mas o que é incrível, assim, eles pagam para fazer o simulado extra. Os que não podem, a gente também acaba dando subsídios, descontos, né? Mas assim, outra coisa que acontece, que a gente fica sabendo, é que algumas vezes passa aqui
um grupo de alunas, de pegar o livro e tal. Por quê? A gente combinou, a gente se encontra, a gente mora perto, a gente está resolvendo exercícios para Olimpíadas, para se preparar, tudo. Ninguém mandou. Então, está acontecendo. Acontece muito mais atividades acadêmicas do que a gente controla. Porque as crianças têm iniciativa, elas têm metas. Professor, me empresta um canetão. É muito comum isso. Por quê? É que vai ter prova de amanhã e nós vamos nos reunir para resolver exercícios juntos. E você passa na sala na hora do intervalo ou na hora da passagem do tempo do CEAP para o colégio, que eles estão lá, as faxineiras estão limpando a sala e lá os meninos sentados no chão, lá dentro da lousa, lá, resolvendo o problema, um ensinando para os outros. Isso é arroz com feijão aqui dentro. Isso mostra que eles estão acostumados com essa ideia de estudar junto. Eu desafio qualquer pai a vir aqui em qualquer horário, mesmo fora de aula, que não veja meninas e meninos em roda estudando. Tá? E outra coisa que eu achei importante vocês saberem é que também é uma outra cultura já que os filhos de vocês têm a oportunidade de respirar, tá? Porque então, a gente bate o olho numa lista de 100 exercícios, para nós assim, né? Nas férias não tinha isso. Meu Deus, 100 exercícios. Agora, é muito interessante, eles decidiram assim, olha, somos 5. Vamos dividir, fica 20 para cada um. Na verdade, eles falam assim, vamos se reunir 2 dias? Assim, na verdade, no primeiro dia eles resolveram tudo. E aí no segundo dia eles ficam comentando como é que resolveu, tudo e tal. E também, ninguém precisa fazer as coisas sozinho, né? A gente aqui estimula muito as crianças a estudarem juntas. Porque a sociedade, a gente trabalha junto com outras pessoas, né? Em nenhum momento, nenhum professor falou assim, tem que fazer sozinho, né? Vocês pais também não estão sozinhos, né? Entre em contato com outros pais. Tem pais das turmas em todas as turmas tem pais cujos filhos já estão, entende, com essa motivação, eles estão por conta, eles pedem mais coisas, né? Mas eu entendo, né, que é um paradigma assim novo, né? Não é todo lugar que tem isso, né, professor? É verdade. Para dizer a verdade, são poucos os colégios que têm em que os alunos têm essa naturalidade. É muito comum o colégio burocrático, em que o aluno vai, faz a lição e depois não quer mais saber disso. Entende? Aqui não é normal nesse colégio que os alunos trabalhem, como o professor Roberto acabou de falar, trabalhem sozinhos. Eles trabalham em grupo. Segundo, uma coisa curiosa que tem aqui é a referência cruzada, que eu costumo chamar. É um aluno falando na aula da lição que o professor deu na outra. O que o senhor está falando aí, professor? Olha, o professor tal falou tal coisa. Puxa, quando isso acontece, né, é um grande sinal do que eles estão pensando e estão trabalhando. Quando eles não trabalham assim, a matéria é estanque. Eles interrelacionam as matérias. Eles interrelacionam as conversas. Eles trabalham juntos. Nós não colocamos estudo e férias separados. Também isso está tudo interrelacionado. O mais importante não é o estudo, não é as férias, é o fato que nós estamos nesse processo. Tá? Nós focamos não nos horários, não na matéria, mas as pessoas dos vossos filhos. Olha, eu repito aqui para vocês, assim, a capacidade de curiosidade que as crianças têm não depende, entende, da classe social, não depende do país, não depende do dinheiro, tá? Mas as pesquisas mostram, entende, que dependem da curiosidade dos pais. Se os pais têm vontade de aprender, as crianças captam isso, elas absorvem, entendeu? Por isso que quando uma criança vem perguntar, puxa pai, por que o céu é azul? Não tem problema nenhum dizer assim, filho, sabe o que eu fiz? Nunca pensei nisso, vamos ver juntos, mas vamos descobrir juntos. Vamos pesquisar, vamos pensar no seu professor. Ter a coragem de dizer que não sabe. Porque pai e mãe, algumas vezes assim, não posso dizer que eu não sei. Não, ao contrário, tem que dizer, filho, eu não sei, mas vamos aprender. Nossa, isso, entende? Abre para a criança uma perspectiva assim enorme, entende? Assim, meu pai e minha mãe gostam de aprender. Eu quero ser assim.
Então isso modifica muito, entende, a disposição das crianças para o estudo. Por isso que eu digo, se vocês têm medo das lições, por favor, tentem não aparentar, porque aí a criança não vai ter medo também. Então, professor Evandro, agora, como nossos professores, né? Então, quando os alunos vêm assim, perguntam, puxa, professor, eu queria mais atividades para as férias, como é que eles ficam? Ficam chateados, eles ficam assim, nossa, mais trabalho, meu Deus, que coisa, porque eles dedicam muito tempo preparando essa atividade de férias. Como é que os professores são? Nossos professores sabem da necessidade de estimular. Os nossos professores preparam muito mais assunto do que eles dão em sala de aula. Não tem tempo para dar tudo aquilo que eles preparam. Então, o que eles fazem? Esses outros assuntos, eles distribuem para os alunos. Se você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, é muito comum você pegar, conversar com professores e ver eles com essa lista de 100 exercícios, por exemplo. Daqui, não vai dar tempo de dar isso em aula, não vai ter festa junina, não vai dar para fazer. Mas olha, se vocês quiserem fazer, façam. O que acontece? Eles pegam e fazem. Eles pegam e respondem, eles pegam e querem resolver o problema. Quanta coisa que você fala, não vai ter nota, não vai ter nota. Eles pegam e fazem por quê? Porque querem saber, eles querem aprender, eles querem conhecer o assunto. Não é todos, claro, porque o aluno que gosta de matemática, ele vai pegar os exercícios de matemática. O aluno que gosta de ciência vai pegar os exercícios assim por diante. Mas até nisso se desenvolve a personalidade e cada um escolhe aquilo para o qual está mais afim. Gente, olha, a gente está chegando no final, mas eu acho que é muito importante assim que vocês saibam que vocês têm muita capacidade. Mais do que vocês pensam. Mais do que a gente imagina. É verdade. Todos os dias, eu conversando com criança, com alunos, depois os testemunhos dos pais, né? Dá uma grande alegria estar aqui, sabe? É uma coisa que eu agradeço a Deus. Nem todo mundo tem essa oportunidade, mas quem está aqui vai percebendo, né? É muito bonito ver isso. As crianças querem crescer. Tem crianças assim que... Outro dia, conversando com um antigo aluno nosso que entrou na Unicamp, né? Ele falou uma coisa assim que... um pouco dura, assim, parece, mas eu acho importante vocês saberem, né? Ele falou assim, sabe, professor, muitos meus parentes, eles não apostavam em mim. Antes eu não me interessava pelo estudo. Nos últimos anos, na verdade, no último ano é que ele começou a estudar firme assim. Aí ele falou assim, agora que eu passei na Unicamp, todo mundo me olha diferente. Não devia ser assim. A gente é umas pessoas sem os resultados, sabe? Mas acho que ele falou uma coisa bonita, falou assim, puxa, aqui eu aprendi a sonhar, assim, a achar que dava. Porque eu sempre achei que eu sou ovelha negra, todo mundo diz que eu não sirvo, que eu não vou ser ninguém na vida, né? Mas aqui me estimularam, né? Minha mãe me estimulou, e eu cheguei lá. E aí foi uma coisa engraçada, o professor falou assim, e o professor sabe que a faculdade é mais fácil que o colégio, sabe? É mesmo, sem dúvida que é mais fácil, isso é verdade. Para quem é professor universitário, para quem fez a faculdade, quando a pessoa fez um colégio bom e quando ele fez uma faculdade boa, né, ele vai perceber isso. Por quê? Não é porque a faculdade é mais fácil, né, é porque ele se acostumou a estudar, ele se acostumou a gostar, e isso foi no colégio que ele se acostumou. Aprender a sonhar, foi o que o Bob acabou de falar agora. Entende? Aqui eu aprendi a sonhar. Entende? Esse é o belo resultado de um colégio. Não é aqui eu passei no Unicamp, ele passou no Unicamp. Entende? Mas acho que o maior resultado foi esse. Eu aprendi a ter sonhos grandes. Entende? Aprendi a ter metas altas. Gente, apostem nos seus filhos. Isso. Mas se vocês estão muito ansiosos, seu filho está muito ansioso, fala para ele fazer o que ele quiser. Fiquem tranquilos, tá bom? Deixa as crianças aproveitar as férias, mas, sinceramente, muitas das crianças estão felizes fazendo as atividades que a gente enviou. Mas não são obrigatórias, vale muito pouco, assim, em termos de nota. Mas vale muito em termos de crescimento. Então, é isso aí, pessoal. Boas férias. Até mais, boas férias para vocês. Tchau, tchau.